Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, para esse quarto bimestre de Sociologia para o segundo ano, a gente vai estudar a seguinte temática como eixo norteador aí do quarto bimestre: o indivíduo em meio aos vários significados da violência. É isto mesmo, alunos. Nós vamos trabalhar um pouco as várias violências que ocorrem e há em sociedade, ou mais especificamente na sociedade brasileira. Então, eu começo com o seguinte questionamento da aula de hoje: violência só existe uma? Então vamos lá, vamos refletir sobre esse aspecto aí, esse fenômeno, né, dentro da nossa sociedade. Primeiramente, pensar e se perguntar: o que é violência? Será que eu sei o que é violência? Será que a maioria das pessoas já sofreu violência? Então, violência, né, definida aí pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, eles vão dizer que a organização diz o seguinte: define a violência como o uso de força física ou de poder em ameaça ou na prática contra si próprio ou outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte e dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação de alguma coisa, ou seja, privar alguém de liberdade. Então, tudo isso para eles é considerado, alunos, como ato violento ou a violência. Aqui eu trouxe algumas tipificações do que seria o processo de violência, atos violentos e exemplos. Primeiro, se a gente for pensar lá, a violência física. O ato seria a utilização da força física, obviamente, né? E quais exemplos? Com golpes, ferimentos, submissões físicas, puxões, empurrões, imobilização e etc. Temos também não só a violência física, mas também, alunos, a violência psicológica, que seria a espécie de uma opressão psicológica. Como que ocorre? Um exemplo através de ameaças, através de humilhações, ou mesmo através de intimidação, intimidar a pessoa com palavras, com ameaças. Temos também a violência chamada de violência moral. Essa também acontece no patamar da opressão ou exposição da pessoa, que um exemplo aí clássico seria calúnias, chantagem ou difamação, né? Difamar a pessoa, caluniar ela. Também seria e recairia na violência moral. Temos também a violência sexual, que é um outro tipo, né? E nesta há a imposição de cunho sexual sem consentimento. Um exemplo seria abuso sexual, assédio, estupro, exposição, no caso aí da nudez de uma pessoa, né, nos meios, nas mídias, nas redes sociais. Outro exemplo, violência econômica. O que seria uma violência econômica, alunos? Seria a subtração de bem ou imposição de dependência econômica. Um exemplo seria a retenção de bens ou capital, roubo ou mesmo furto. Subtrair uma grande quantia de dinheiro de uma determinada pessoa, um golpe. Isso seria uma violência também econômica. E por último, a violência social. O que seria uma violência social? Seria a repressão ou opressão de grupos minoritários, como por exemplo, fazendo uso da discriminação em relação a um grupo. Ou utilizar a ideia da segregação, dividir, excluir, separar aquele determinado grupo, ou mesmo intolerar, ou melhor dizendo, não tolerar grupo por causa das suas características, das quais eu não concordo. Então, olha só, alunos, quantos tipos de violência nós temos, né? E pensar aí, por exemplo, a violência psicológica, que é tão falada hoje em dia, né? Para alguns é uma violência que vem silenciosa, às vezes a gente nem percebe e estamos sofrendo essa tal violência aí psicológica. Podemos considerar então como violência psicológica qualquer ato que cause dano, alunos, emocional e diminuição da autoestima da pessoa, que prejudique, ou melhor dizendo, perturbe o pleno desenvolvimento ou vise aí degradar ou controlar as ações desta pessoa, comportamentos, crenças e decisões de alguém. Exemplo, distorcer ou omitir fatos, deixar alguém em dúvida sobre sua memória ou sanidade, né? Fazer com que a pessoa já não se sinta ela mesma, então presa dentro de si mesma. O isolamento é um tipo de violência psicológica, ameaças, chantagem, né?
exploração, limitação do direito de ir e vir, é o que a gente chama de liberdade, a questão da ridicularização, ou seja, expor a pessoa ao ridículo, ao constrangimento, à vergonha pública, né? Ameaças, constrangimento, humilhação. Então, alunos, para a introdução desse quarto bimestre, nós iremos ver esses vários fatores que compõem o fenômeno violência dentro do Brasil e na nossa sociedade. Então, desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.